Bom dia, meus irmãos. Aleluia. Graça e paz. Deus é bom. Sempre muito bom, né, meus queridos? Aleluia. Hoje estou aqui diretamente de Itaguara. Glória a Deus. Aqui na casa da minha mãezinha e tendo a oportunidade de compartilhar com você. Que coisa boa, né? Aleluia. É sempre um privilégio. Deus é bom. Ontem ministramos aqui na nossa igreja, em Itaguara. Foi uma noite memorável, uma noite poderosa. E agora, já pela manhã, estamos aqui convictos daquilo que Deus nos chamou para fazer, que é ensinar a palavra dele. Aleluia. Bom dia aí para você, bom dia para você que está chegando agora, para você também que nos acompanha em outro horário. Bom dia, que Deus abençoe sua vida e que o seu coração esteja derramado diante da oportunidade de aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Aqui em Itaguara está assim, fresquinho, tá vendo aqui eu com o braço cruzado? Tá fresquinho, dando vontade de ficar assim mais quietinho, ô glória, né? Nós estamos estudando Gálatas e tem sido um tempo de muito aprendizado, né? Muito aprendizado. E tenho compreendido que Deus tem se revelado a nós de uma forma muito especial. E hoje nós vamos estudar um segundo momento do capítulo 2, Gálatas, capítulo 2. Nós já estudamos do verso 1 ao verso 10 e agora vamos estudar o verso 11 ao verso 16, que trata de um momento aqui de conflito, né? Paulo e Pedro, né? Paulo ele fica incomodado com uma postura de Pedro diante da igreja gentílica e de alguns irmãos judeus. Então Paulo fica muito incomodado com a postura de Pedro e ele então parte para o confronto, ele parte para um certo conflito, porque havia um conflito de identidade, né? Paulo vê Pedro sendo de duas, se fosse hoje, ele chamaria sendo de duas caras, né? De duas faces, né? Uma quando ele estava com os gentios e outra quando ele estava com os irmãos judeus, né? Seus conterrâneos. Então, Paulo fica meio bravo com isso. Na verdade, algumas pessoas fazem todo o esforço para evitar conflitos, né? Eu sou uma delas, eu confesso, eu tento evitar os conflitos, mas de certa forma isso não é bom, né? Nós que temos o papel da liderança, os conflitos, de fato, ele é importante, né? Na verdade, algumas circunstâncias, o conflito pode ser até sinal de que ainda existe vida, ainda existe relacionamento, ainda existe aliança, ainda existe casamento, ainda existe igreja, né? O conflito ele é importante. Conflitos são a prova de que pessoas se importam umas com as outras e com as suas opiniões. Agora, a gente quase sempre tenta evitar o conflito e às vezes isso é uma receita para uma dor, né? No momento, mas às vezes nós esquecemos que essa dor pode ser maior no enfrentamento amanhã. Então, o conflito é algo inevitável, né? Então, como que a gente pode lidar com o conflito dentro do âmbito da igreja, né? Enfim,
nós temos que ter sabedoria, mas não podemos deixar de fazê-lo. Foi exatamente o que aconteceu aqui no capítulo 2. É um registro de um conflito memorável entre dois grandes líderes, né? Pedro, o apóstolo, que veio inclusive antes de Paulo e que tinha, né, uma posição de liderança, né? Pedro chegou primeiro, então Pedro tinha uma posição de liderança, e o próprio Deus disse, né? Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Eu te darei as chaves. Então Pedro tinha essa posição de liderança, mas falhou diante da igreja, falhou diante do apóstolo Paulo, que em amor e também tendo a sua defesa do evangelho da graça, ele se posiciona e ele então entra sim num conflito, mas em amor, e ele então coloca para Pedro qual que era a condição de Pedro naquele momento, né? E diz para Pedro: você está errado. Ao contrário de que muitos ensinam, né? Nós não temos aqui no capítulo 2, do verso 11 ao verso 16, uma demonstração de descontrole de Paulo, de carnalidade. Pelo contrário, nós temos aqui uma demonstração de alguém que defendia o evangelho, que defendia o verdadeiro evangelho, segundo Paulo começa a carta dizendo que esse evangelho, esse outro evangelho que eles estão defendendo, isso não é evangelho. O verdadeiro evangelho é o evangelho da graça, né? Que é a salvação pela fé, em momento nenhum pelas obras. Então, Paulo resistiu a Pedro face a face nesse incidente aqui em Antioquia. E por que Paulo resistiu a Pedro? Não é porque Pedro estava pecando ou coisa semelhante, mas era a conduta de Pedro, né? Deixa eu explicar para você a cena. Pedro estava com os irmãos em Antioquia, com os gentios, né? Gentios os não-judeus, e enquanto Pedro estava ali sozinho com os irmãos de Antioquia, e Pedro, Paulo e tal, Pedro se assentava na mesa com os gentios para comer. Quando chega alguns irmãos, né, vindo de um envio do apóstolo Tiago, Pedro, ele se separa, ele já não quer mais sentar para comer com os gentios, com medo de ser julgado e ser condenado pelos irmãos judeus, porque esses irmãos judeus, eles não só ensinavam que um judeu não poderia se assentar à mesa com o gentio, como também ensinava que a salvação, para ser real, verdadeira, ela tinha que ser seguida de você crer, mas também você tem que circuncidar. Então, quem não era circuncidado não deveria sentar à mesa juntos e comer juntos e tal. Então, Pedro ele tem essa postura terrível, horrorosa, né? E Paulo não dá conta, né? Paulo ele se manifesta naquela hora e fala: não funciona assim. Vamos ver isso então para você entender qual foi a fonte do conflito aqui. Então, você olha, Gálatas 2, verso 11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Olha aqui. Pois, antes de chegar alguns irmãos de Tiago, ele comia com gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Então, isso aqui traz um incômodo muito grande, né, para Paulo, né? Porque quando chegam alguns irmãos de Tiago, né, talvez enviado por Tiago, até pelo que está escrito aqui, chegaram alguns da parte de Tiago, Pedro ele muda sua postura com relação àqueles crentes gentios. E isso é uma postura inconcebível diante de Paulo. Como que você, Pedro, que recebeu a revelação de Deus para pregar aos gentios, não sei se vocês lembram, que Pedro foi aquele que recebeu lá, em Atos capítulo 10, a visão do lençol. Quem lembra daquilo lá, gente?
Quem lembra? Está comigo aí? Né? E Deus dizendo para ele que não chame de impuro aquilo que eu consagrei, quando Pedro recebe o chamado do Senhor para ir à casa de Cornélio, que era um gentio. Está comigo? Então, ele recebe a palavra e, para não chamar de impuro aquilo que Deus tinha purificado, Pedro vai até a casa de Cornélio, prega a palavra, todos naquela casa são batizados no Espírito Santo e são batizados nas águas. Pedro defende isso lá no capítulo 11 de Atos, na igreja de Jerusalém, o fato deles terem sido batizados no Espírito Santo, terem falado em línguas. Ele ainda vai dizer, né, como negar o batismo nas águas se eles receberam do mesmo Espírito que nós recebemos. E agora que Pedro, com medo de ser julgado, ele tem uma postura tão legalista dessa. Então Pedro, Paulo se levanta, né? O que realmente surpreende nesse conflito entre Pedro e Paulo é que Pedro foi um dos primeiros apóstolos a pregar para os gentios. Também ele teve uma revelação especial, nós já falamos lá no capítulo 10 de Atos. Infelizmente, e justamente nas áreas em que julgamos mais fortes, que recebemos os ataques mais severos do inimigo. Aquilo que Pedro defendeu, agora Pedro está se posicionando de forma errada. Paulo nos diz que Pedro se posiciona dessa forma por medo, não sei se você prestou atenção, no versículo 12, temendo os que era da circuncisão. Paulo nos diz que o medo foi a chave para a queda de Pedro, para o erro de Pedro, para o posicionamento legalista de Pedro. O mesmo Pedro que negou o Senhor por medo de uma criada, estava agora negando a revelação que tinha recebido por medo de um grupo de fariseus. Observa que esse conflito que Pedro teve aqui era importante, porque era algo que Pedro parece não ter sido curado. Por causa de medo, Pedro nega Jesus lá atrás. Por causa de medo, agora novamente Pedro está negando aquilo que ele tinha recebido também como evangelho, que é a salvação pela fé, também para os gentios, que não estavam debaixo da circuncisão. Outra coisa que faz Paulo ficar muito incomodado, e ele encara ali Pedro para um desafio, para um conflito, é a hipocrisia. Infelizmente, o legalista, ele tem muito disso, é hipócrita. Para os outros, ele julga, mas quando é para ele, ele tenta se explicar, ele tenta justificar a sua postura, a sua posição. Então, Paulo fica muito bravo com isso. E aí no verso 13, Paulo vai dizer: e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé, Paulo fica bravo porque Barnabé era o discípulo dele, a ponto do próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Sabe o que significa a palavra dissimulação do grego? Significa fazer fita. O que Pedro e Barnabé estavam fazendo era dissimulação e hipocrisia. Paulo está dizendo: vocês que são líderes estão sendo hipócritas, vocês estão dissimulados. A palavra dissimulado significa hipocrisia e fingimento. Paulo está dizendo: vocês são fingidos. Imagina um confronto desse na frente de todo mundo. Vocês são fingidos, diante dos crentes judeus, dos crentes gentios. Vocês comem com eles, vocês celebram e tal. Quando chegam esses crentes judaizantes, vocês vêm e se separam. Vocês são hipócritas, vocês são fingidos. A acusação de Paulo é séria, mas é evidente. É que Pedro e os outros agiram com falta de sinceridade, e não por convicção pessoal, mas por medo covarde de um pequeno grupo. Por que eu não vou me posicionar? Eu tenho sido grandemente julgado.
Eu confesso, né? De vez sempre, vira e mexe, tem alguém jogando uma piadinha para o Natanael, né? Agora é graça, agora pode tudo, agora, meu Deus, não entenderam ainda. Não tem nada de pode tudo, não tem nada, não é bem. A graça nos faz ser muito mais santos, porque quem nos santifica é a graça, é o Senhor que nos santifica. Mas os legalistas, eles são assim, eles ficam o tempo todo, muitas vezes sendo hipócritas, julgando os outros, mas eles não têm uma postura de santidade diante de Deus. Aquilo que eles cobrem, eles não vivem. Então Paulo está aqui chamando atenção, né? Pedro não estava fingindo com o intuito de ajudar os irmãos de alguma maneira. Mesmo se ele estivesse fingindo com o intuito de ajudar, já estava errado. Na verdade, ele estava fingindo que não se associava aos crentes gentios. Então ele estava mentindo, ele estava sendo hipócrita. Ele estava fingindo para os irmãos que veio da parte de apóstolo Tiago, o apóstolo, o judeu, que ele não se associava aos gentios. Como assim? Ele estava negando o evangelho que ele tinha recebido, que ele tinha pregado. Na verdade, Pedro foi o primeiro a pregar aos gentios, e agora negando isso. Agora negando a eficácia e o poder e a graça de Deus que alcançou os gentios. Então, esse tipo de hipocrisia não pode ser deixado para depois. Tem que ser confrontado. Então, Paulo vai confrontá-lo, né? Confrontá-lo. No versículo 14, você vai ver. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Como é que você está sempre hipócrita nesse ponto, né? O que torna pior o estado de Pedro é a hipocrisia. Ele estava agindo claramente de forma contrária à crença que ele pregava. Não porque ele concordava teologicamente com os judaizantes, mas ele simplesmente não queria que pensassem menos dele. Eu não tenho que me preocupar do que pensam de mim. Eu tenho que me preocupar em pregar o evangelho verdadeiro e genuíno. Eu não tenho que me preocupar, né? Muitas vezes isso tem destruído muita gente, né? A preocupação com o que os outros vão pensar. Não, nós temos que ser fiel à palavra, nós temos que ser fiel ao evangelho. E o que o legalista vai pensar é problema dele. Deixa ele com o legalismo dele. E naquele grande dia ele vai ter que se ajustar, ele vai ter que chegar diante de Deus. E se ele não conseguir apresentar-se diante de Deus 100% no seu legalismo, ele vai ser condenado. Então deixa o legalista com as leis, preocupa com ele. Agora ele vai me questionar, ele vai te questionar o tempo todo. É assim que funciona, né? Agora, nós temos que ter a convicção da revelação que temos recebido. Então Paulo faz isso. Paulo briga, né, entre aspas, com Pedro, por causa da sua hipocrisia, né? O legalismo é um negócio perigoso, gente, né? O legalismo, ele faz a pessoa, na maioria das vezes, viver uma hipocrisia. Uma hipocrisia. Vou explicar para você. Quer ver? Como é que é o legalista? O legalista, assim, se ele hoje conseguiu fazer tudo certo, se ele hoje conseguiu, entre aspas, na sua opinião, né, ter respondido a toda aquela demanda da lei, ele se posiciona diante de Deus na forma de que eu estou certo, hoje eu estou bem, né? A maior hipocrisia é você pensar que está bem diante de Deus não estando, né? Porque os legalistas, eles adotam algumas coisas como se fossem para eles ou ir para Deus a condição para eles serem aceitos. Então é mais ou menos assim: se eu orei, se eu jejuei, se eu não menti, se eu li a Bíblia, se eu não briguei com a minha esposa, eu estou certo. Está tudo certo. Agora sim, eu sou aceito, porque eu cumpri aqui essas regrinhas. Só que é o seguinte, não é bem assim. Ele amou o próximo como ele mesmo?
Aí, pronto, começou. Ele deixou de julgar o outro? Não, também não. Então, olha o negócio complicado. Se a gente for falar disso aqui, nós vamos gastar um tempo maior, e não é a nosso objetivo hoje. Então, ele escreve algumas coisas como linhas que lhe garantem uma postura de ser aceito diante de Deus, mas de certa forma ele está pecando em muitas outras coisas. E a Bíblia diz que aquele que tropeçar em um mandamento tropeçou em todos. Então, preste atenção. Ninguém vai ser aceito diante de Deus pelas obras, pelo esforço humano. Ninguém vai ser aceito. Mas assim alguns acham. Então eles estão enganando a si mesmos e são hipócritas, porque acham que fazendo assim está tudo certo. E não está. Então, irmãos, Paulo bate no legalismo de Pedro e diz para Pedro aqui: como assim? Você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Aí no verso 15 ele vai dizer: nós judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Pela prática da lei ninguém será justificado. Como que você está tendo essa postura legalista, Pedro? É isso que Paulo está falando. O legalismo destrói o evangelho, o legalismo destrói a alma. Esses padrões legalistas que vêm do coração, que não vêm do coração de Deus, mas procede do desejo dos homens de criar uma lista de verificação, né, que podem de alguma maneira permitir a sua eficácia nessa religião falida. Que faz muitas vezes as pessoas assim se acharem confortáveis, mas esses padrões legalistas não vêm do coração de Deus. Pela graça, meu irmão, escreve isso no seu coração: pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. O hipócrita se gloria pelas pequenas obras que ele consegue. Eu orei hoje, hoje Deus não vai abençoar porque eu orei. Eu li a Bíblia hoje, Deus não vai abençoar porque eu li a Bíblia. Não estou dizendo que você não precisa orar, que não precisa ler a Bíblia. Todas essas coisas são importantes, mas isso não te salva, isso não muda a tua condição diante de Deus. É isso que nós estamos falando aqui, é isso que Paulo está falando aqui. Deixa a hipocrisia de lado, deixa a hipocrisia religiosa de lado. Você não é melhor porque você orou. Você não é melhor porque você leu a Bíblia. Você não é melhor porque você foi à igreja. Isso que eu estou dizendo. Porque essas coisas, elas sim são boas obras, mas elas não te fazem melhor. Porque o único que pode te fazer melhor é o sangue de Jesus te purificando, te limpando. É o único que pode te fazer melhor. A nossa exigência de que os outros não satisfazem é muitas vezes a fonte de conflito. Né? A gente fica no nosso legalismo, se olha para o outro e julga o outro e tal. Não pode ser assim. Abre mão disso. E não aceite ninguém tendo uma postura legalista do seu lado. Não aceite. Nós estamos na graça. Esse dia eu estava falando com alguns líderes nossos. Tem algumas coisas que eu já vou ter que começar a tratar na igreja. Algumas posturas de liderança nossa que eu vou ter que começar a tratar. Porque a gente está ensinando graça e as pessoas querem pôr lei. A gente está ensinando, né, que precisamos servir a Deus em liberdade, e eu vejo algumas pessoas começando a pôr algumas coisas sobre as ovelhas desnecessárias, equivocadas, contra aquilo que temos aprendido. Né? Então, nós vamos começar a tratar algumas coisas. Né? Agora, a coisa não podia ficar só no conflito, né? Tinha que ter uma solução. Né? Então, Paulo ele vai tratar isso. Não sei se você já leu em Lucas capítulo 2, né? que vai fazer referência desse encontro de Paulo aqui e Pedro, Lucas capítulo 2, verso 11. Olha o que vai estar escrito aqui, né? Gente. Esqueci aqui, ó. Não é Lucas 2:11 não, gente. Foi anotado errado isso aqui, né?
Gálatas, não é Lucas, Gálatas 2,11, vai dizer: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, porque se tornara repreensível. Olha isso aqui, porque se tornara repreensível. Na minha tradução diz, porque a sua atitude era condenável. Um líder, segundo os princípios, Paulo tratava muito disso. Paulo fala que o líder ele tem que ser irrepreensível. Então, quando o líder erra no ponto de ser repreensível, Paulo vai dizer que esse líder tem que ser disciplinado na frente de todos. O líder tem que ser irrepreensível. Então, você líder, se você erra, se você se coloca na condição de repreensível, você tem que ser repreendido na frente de todos. Então, por isso que Paulo se posiciona em confrontar Pedro diante de todos, porque Pedro estava errando diante de todos. E ele, como líder, não podia ter aquela atitude que Paulo chama de condenável. A razão da atitude de Paulo foi que Pedro se tornara repreensível. Paulo repreendeu Pedro na presença de todos, repreendeu de forma franca e pública. A posição de liderança de Paulo, de Pedro, não intimidou Paulo. Por quê? Porque ele, como o apóstolo Pedro, ele não podia ter aquela postura condenável diante da igreja. Como assim? Se eu estou com os irmãos gentios, eu como com eles, mas se chegam os irmãos judeus, eu já me separo dos gentios, eu já não sento mais com eles para me comer, porque eu vou ser julgado? Como assim? Se ele mesmo foi aquele que pregou o evangelho de Jesus Cristo aos gentios. Então, Paulo vai para o confronto, para mostrar para Pedro que ele estava errado e que ele não podia errar mais. O fato é que Pedro estava tendo uma atitude muito ruim, né, gente? Meu Deus, Pedro aqui, fala com você, não tinha jeito. Paulo tinha que chamar atenção. Primeiro que ele fazia, ele estava tendo 2 pesos, duas medidas, né? Então, quando ele estava sozinho com os irmãos gentios, ele comia com eles, aleluia, meus irmãos. Quando chegam os irmãos, né, judeus, ele já não se sentava mais. Então, ele estava tendo uma postura muito errada, né? Então, o resultado da atitude de Pedro, né, se Paulo não tivesse se colocado contra ele naquele dia, seria uma permanente rixa entre o cristianismo gentio e o cristianismo judeu. Um senhor, mais 2 mesas. Isso não pode. É notável a coragem de Paulo naquela ocasião, resistindo a Pedro, né, e preservou a verdade do evangelho e a unidade da igreja. Amém, gente? Glória a Deus. Nosso tempo passa muito rápido aqui, né? Agora, vamos rapidamente para os versos 15 e 16, para a gente terminar. Nós, os judeus de nascimento e não os gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela lei, mas mediante a fé em Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Gálatas 2:21, Paulo vai dizer: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então, a verdade é que Pedro estava pisando naquilo que ele mesmo tinha ensinado, que a salvação era pela graça. Não só ensinado, Pedro tinha defendido diante da igreja judaica a sua decisão de batizar aqueles irmãos gentios lá na casa de Cornélio, porque eles também tinham sido alcançados pelo poder do evangelho, né? Paulo agiu assim porque estava preocupado com a verdade do evangelho. Ele está dizendo aqui no verso 16 que ninguém, ele está dizendo, olha, Pedro, você não pode ter essa postura, porque você não pode obrigar as pessoas a uma condição, a uma obediência à lei, porque você sabe, Pedro, que ninguém vai ser salvo a partir da lei.
ninguém vai ser justificado pelas obras da lei. Como que você está tendo essa postura? Então, Paulo, ele confronta Pedro, né, no seu cuidado, no zelo, né, pelo Evangelho. Em toda a epístola aos Gálatas, nós podemos perceber o zelo de Paulo pela mensagem do Evangelho. Primeiro, ele lá no capítulo 1, ele profere maldição sobre qualquer daquele que distorce o Evangelho. Depois ele diz que nem por um momento se sujeitou aos judaizantes para que o Evangelho permanecesse. E agora, debaixo do mesmo zelo e encargo, ele resiste a Pedro face a face. Então, quando nós confrontamos o erro com a verdade, e devemos fazê-lo, né? Devemos fazê-lo com amor, com cuidado, né? Mas devemos fazê-lo, né? Quando confrontamos o erro com a verdade, o resultado vai ser transformação, o resultado vai ser de uma posição, né? De uma postura diferenciada. Nós vamos ver que mais na frente, Pedro vai falar sobre essa questão e ele vai aprovar a postura de Paulo e vai dizer, não, de fato, Paulo estava certo, né? Amém, gente? Então, isso é muito importante, né? Muito importante. Quer ver? Para me terminar, olha para você ver agora em outro livro, né? No livro de 2 Pedro. 2 Pedro, Pedro vai, então, falar sobre isso aqui, sobre a postura de Paulo, não diretamente, mas corroborando, fortalecendo e dizendo, Paulo está certo. 2 Pedro 3, versos 15, né? Verso 15 e 16, Pedro vai dizer, tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Olha aí, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. 16. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem. Olha aqui. Como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Olha que coisa linda. Olha o que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo, olha, o que Paulo ensina, a postura de Paulo, aquilo que Paulo tem colocado é a verdade. Precisamos nos curvar diante disso, porque ele recebeu um evangelho da parte de Jesus Cristo. Terminamos aqui, Gálatas 2, do verso 11 ao 16. Quarta-feira nós vamos continuar estudando aí o livro de Gálatas, versículo por versículo, e eu tenho sido grandemente edificado. E você? Coloca para mim aí, tem sido edificado? Tem sido abençoado? Tem entendido mais profundamente o que Deus está dizendo através do livro de Gálatas? Espero que sim, espero que esse tempo que eu estou dedicando aqui tenha sido para a sua edificação. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu dia. E na quarta-feira nós vamos continuar agora estudando Gálatas 2, do verso 15 ao verso 21, e vai ser um tempo assim poderoso para as nossas vidas, em nome de Jesus. Abraço, Deus abençoe a todos. Beijo no seu coração, aleluia, Deus abençoa.